Capítulo 9: Manipulação e controle. A definição para a palavra manipulação no dicionário é manobrar ou influenciar de forma astuta ou errônea, controlar ou conduzir de forma hábil para um proveito pessoal. Controlar alguém é pecado. Esse é um tipo de feitiçaria. Não estou dizendo que se você controla alguém é um feiticeiro ou está possesso. Mas o controle é um princípio da feitiçaria. Satanás opera por meio da manipulação e do controle. Deus quer orientá-lo e guiá-lo. Ele irá guiá-lo somente se você continuamente lhe der permissão para fazê-lo. Cada vez que Deus me diz, Joyce, quero que você faça isso, eu digo, Senhor, concordo. O que o Senhor quiser, Deus, é isso que eu quero. Entrego ao Senhor essa área. Quero o que o Senhor quiser. Mas Deus nunca o forçará a fazer algo sem que você lhe dê seu consentimento. De outro lado, o diabo não se importa com a forma como guiará a sua vida, como manipulará a sua vida. Tudo o que ele quer é encontrar uma maneira. Ele controlará você por meio dos poderes demoníacos que vêm contra a sua mente. Ele o fará por meio de outras pessoas, talvez mesmo daqueles que o amam e nem mesmo percebem que estão sendo usados. Mas, porque você não lhe resiste, simplesmente continua a controlá-lo? A pessoa que exerce controle simplesmente pensa que, como não há resistência de sua parte, você deseja que as coisas continuem assim. Se você deixar um relacionamento assim seguir por muito tempo, a pessoa que exerce controle se acostumará a fazê-lo, porque o relacionamento foi construído dessa forma. Quando você decide sair disso, haverá guerra. Você estabeleceu algo do qual o controlador não quer abrir mão. Por isso terá que permanecer firme. Se você esteve sob a escravidão do controle de alguém por longo tempo e agora quer ganhar a sua liberdade, é melhor estar pronto para resistir, porque o diabo terá uma crise. Observe a definição de controle. Significa dirigir, influenciar, restringir, regular, refrear, exercer autoridade ou tentar impedir. Também significa fiscalizar com duplo registro. Quando leio isso, percebo algo surpreendente. Checar com duplo registro significa que haverá dois controles paralelos. Por exemplo, estou indo às compras com uma amiga e lhe digo: bem, vou comprar algumas coisas hoje e quero controlar meu dinheiro. Assim vou anotar tudo o que gastar e quero que você faça uma lista paralela. Então, compararemos nossos registros no final das compras para nos certificarmos de que fiz uma anotação correta dos meus gastos. Minha amiga estaria mantendo um registro paralelo. Se eu conferisse no final das compras para verificar se ela também registrara certo valor e ela não tivesse feito, ou se ela tivesse anotado algo que não anotei, eu saberia que algo estava errado. Uma das minhas filhas frequentemente viaja com Dave e comigo, quando ministramos. Por isso, ela está comigo várias vezes quando faço compras. Pelo fato de vestir o mesmo tamanho de roupas que eu, ela ganha muitas das minhas roupas. Assim, ela tem uma opinião muito firme sobre aquilo que eu compro. Algumas vezes, quando estamos fazendo compras e tento comprar algo, peço a opinião dela e ela diz: "Oh, não, você não vai comprar isso, mãe." Anteriormente, eu colocaria o cabide de volta na prateleira e procuraria outra coisa. Então, eu lhe mostraria a roupa seguinte e ela diria: "Oh, não, não gosto disso." E novamente eu colocaria o cabide de volta no lugar. Mas quando comecei a ensinar essa mensagem sobre rejeição, Deus me mostrou o que realmente estava acontecendo. Por causa da forma como eu fui criada, sendo abusada por meu pai que tinha uma personalidade forte, dominadora, controladora e manipuladora, naturalmente eu tinha uma forte raiz de rejeição em minha vida.
Se meu pai quisesse comer frango, todos comeriam frango. Se meu pai não quisesse comer legumes, ninguém comeria legumes. Ele controlava tudo o que acontecia na casa. Ele era o tipo de pessoa que se irava e explodia com frequência. Assim, gastei maior parte da minha vida apenas tentando mantê-lo feliz e evitando enfrentar o medo, a rejeição e o descontentamento. Acabamos por viver nossas vidas dessa forma sem mesmo perceber o que estamos fazendo. E não precisa que o diabo nos controlar totalmente, porque ele pode facilmente usar outra pessoa para fazê-lo por ele. Uma pessoa que nem mesmo tem qualquer mau intento na mente. Minha filha não estava tentando me controlar. Ela estava dando a sua opinião. Eu estava deixando a opinião dela me controlar por causa da raiz da rejeição. Haverá momentos em que o diabo tentará controlar você por intermédio de uma pessoa realmente controladora, o que é um outro problema. Não direi que o diabo não criará situações para colocar essas pessoas em sua vida, porque ele certamente o fará. Muitas vezes, aqueles que têm um terrível medo de rejeição se casam com alguém com uma vontade forte. Creio que Deus os coloca juntos. Sabe por quê? Porque você nunca vencerá o medo do homem se não for forçado a confrontá-lo e a enfrentá-lo. Se você sempre procurar por alguém que não o rejeite e sempre dizer, não me faça isso, não me faça sofrer, você realmente estará dizendo, não quero confrontar o problema, não quero lidar mais com isso. Apenas estarei junto de uma pessoa mansa, doce, terna, amorosa, que nunca me dará problemas. Mas isso não funcionará. Cedo ou tarde, para vencer o medo, você terá que resistir a alguém. Talvez seja um chefe, um amigo, um cônjuge ou um filho. Muitas pessoas que têm uma raiz de rejeição têm filhos com vontade determinada. E a menos que ela lide com seus próprios medos, seus filhos a controlarão. Eu tinha um medo terrível de desagradar aos outros e fazer as pessoas ficarem iradas. Por isso, sempre tentava manter todos satisfeitos. Eu simplesmente queria manter todos felizes. Não queria que alguém se desapontasse comigo. Eu tentava arduamente ser perfeita e viver minha vida de tal forma que ninguém encontrasse algo errado em mim, pois assim não me rejeitariam. Eu não teria que experimentar essa dor. Receber esse ensino de Deus realmente abriu meus olhos. Quando percebi a verdade, comecei a levar esse conhecimento em minhas compras com minha filha. Percebi que ela realmente não se importava com o que eu comprava. Ela é uma filha muito boa e submissa. E tudo o que eu deveria fazer era dizer-lhe, bem, eu gostei, por isso eu vou comprá-lo. E ela teria dito, está bem, e tudo terminaria assim. Ela estava dando a opinião dela, mas o próprio medo de não agradar as pessoas me levava a ser conduzida pela opinião delas, em vez de pelo meu próprio desejo. Outro lado dessa questão é que algumas vezes, quando faço compras com ela, tenho dúvida se algo ficou bem em mim. Assim eu pergunto, o que você acha? Algumas vezes ela diz, não, realmente eu não gosto. Isso serve como uma confirmação de que eu realmente não devo comprar aquilo. Portanto, há necessidade de equilíbrio. Você não deve ficar irado com isso e começar a dizer a todos ao seu redor, não tente me dizer o que eu devo fazer, vou fazer o que eu quiser, isso não é da sua conta. Mantendo o equilíbrio necessário. Tenho aprendido que devemos ter equilíbrio. Sem ele, ouvimos uma mensagem de que gostamos e nos inclinamos para esse lado. E então ouvimos outra mensagem e nos inclinamos para o outro lado. O que estamos fazendo é nos movendo sem equilíbrio de uma direção a outra. Nunca buscamos o equilíbrio e creio profundamente que devemos manter o equilíbrio necessário em nossa vida. Eis porque enfatizo que não estou ensinando rebelião. Não estou dizendo que nunca devemos ouvir a opinião dos outros ou que nunca devemos tentar agradar as pessoas. Certamente, queremos manter as pessoas felizes, se pudermos. Algumas vezes faço coisas para ver meu marido feliz, porque eu o amo. Mas se eu fizesse essas coisas por causa de manipulação ou controle,
odiando o que eu estava fazendo, sentindo que aquilo não era a vontade de Deus ou interiormente ressentida, eu estaria desobedecendo Deus. Se eu tentasse agradar a Dave, mas uma guerra secreta estivesse explodindo dentro de mim, isso causaria grandes problemas em minha vida e em meu casamento. Por muito tempo em minha vida, permiti que os outros mantivessem um registro paralelo para mim. Em outras palavras, eu começava a fazer algo e imediatamente procurava um olhar de aprovação. Estava secretamente dizendo: está bem para você? Não é errado esperar a aprovação de alguém ou obter um olhar de aprovação ocasionalmente, mas é errado quando você começa a desmoronar se não tiver tal coisa. Desafio a começar a resistir a alguma das coisas às quais você tem se dobrado, porque dobrar-se o faz infeliz, a menos que seja dobrar-se diante de Deus. Em Romanos 8, versículo 2 diz: pois a lei do Espírito da vida, que está em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Estive meditando sobre este versículo por muitos anos antes de compreendê-lo. Você sabe que diz Romanos 8.2? Se eu deixar sua opinião tornar-se lei para mim, então estarei vivendo debaixo da lei do pecado e da morte. Isso é pecado para mim, porque não estou seguindo o Espírito. Pecado produz morte em mim. Não estou dizendo que vou cair prostrada e morrer, mas sofrerei as coisas relacionadas com a morte. Isso matará a minha alegria. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham e desfrutem da vida. João 10:10. A lei de Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, sou livre para seguir a direção do Espírito Santo, ajudando alguém com raiz de rejeição. Se você é casado ou conhece alguém, tem um filho ou trabalha com alguém que tem raiz de rejeição, como pode ajudá-lo a encontrar liberdade? Quando você ama a Deus, quer ajudar os outros a sair da escravidão da raiz da rejeição, o que você pode fazer? Certamente você não pode gastar toda a sua vida apenas andando nas pontas dos pés para não machucá-los, porque isso o colocaria em escravidão. Mas você pode exortá-los, edificá-los, encorajá-los. Quando eles fizerem algo bom, não ignore isso. Elogie-os, porque eles precisam de bastante encorajamento. Se fazem algo quase totalmente certo, com algum pequeno erro, não destaque o que fizeram de errado e nem ignore o que fizeram corretamente. À medida que você continuar a encorajá-los, descobrirá que após um tempo eles não precisarão disso tão frequentemente. Se você tem autoridade sobre essa pessoa e tente corrigi-la, use Gálatas 6, versículo 1 como orientação. Irmãos, se alguém é surpreendido numa conduta incorreta ou pecado de algum tipo, vocês que são espirituais, que são responsivos e controlados pelo Espírito, devem corrigi-lo, restaurá-lo, reintegrá-lo, sem qualquer senso de superioridade e com toda mansidão, permanecendo atentos a si mesmos, para que vocês também não sejam tentados. Não corrija com arte e superioridade, faça-o com gentileza e humildade, porque Deus tem me dado uma personalidade forte. Me expresso de maneira bastante direta, mas tenho aprendido a ser dócil, gentil e amável com as pessoas que se assustam com meu tipo de personalidade, porque estou numa posição de autoridade na maior parte do tempo. Algumas vezes tenho que corrigir as pessoas. Quando faço, geralmente, lhes conto algo sobre o que fiz de errado e como pude superar isso. Todos nós fazemos coisas erradas, e essa pessoa a quem dirijo precisa saber que não é um caso isolado. Eu lhe digo, você é grande, você é uma pessoa maravilhosa. Não quero que isso a machuque e a faça pensar que você não é boa. Veja, não podemos deixar de corrigir as pessoas simplesmente porque elas têm uma raiz de rejeição.
mas podemos abordá-las com amor e atentarmos para nunca nos aproveitarmos dela por causa de suas fraquezas. Manter o equilíbrio é muito importante e Deus tem todas as suas respostas. Outra coisa que você pode fazer para essas pessoas com raiz de rejeição é ajudá-las a tomar suas próprias decisões e respeitar as opiniões delas, mesmo que não sejam como as suas. Você pode ajudá-las a ouvir a Deus. A pessoa com esse tipo de problema tende a vir a você cada vez que estiver por perto e perguntar: o que você acha que eu devo fazer? Diga-lhe: bem, penso que você deve ouvir a Deus. Creio que você pode ouvi-lo. Se ela perguntar novamente o que você pensa que deveria fazer, então diga: bem, você me dirá o que pensa que Deus está dizendo, e então eu lhe direi o que penso. Se ela lhe dizer: bem, eu penso que Deus está dizendo isso e isso e isso. Na maior parte das vezes, esse será o caminho certo para elas. Pode não ser exatamente o que você faria, mas você pode encorajá-la e dizer: bem, provavelmente eu não faria dessa forma, mas penso que é bom para você. Você é uma pessoa que pode ouvir a Deus e ser dirigida por Ele. Veja, há muitas formas de ajudar a pessoa que tem uma raiz de rejeição. Deus o guiará pelo seu espírito se o seu desejo é ajudar, resistindo à tentação de ser um controlador. Não poderia terminar esse livro sem dizer algumas coisas para aqueles que podem estar tentando controlar alguém. Por que as pessoas tentam controlar as outras? Medo de ser ferida é uma razão. Fui ferida tantas vezes em minha vida que imaginava que se mantivesse o controle de tudo o que acontecesse, ninguém poderia me machucar. Realmente operei em ambos os lados desse problema. Por causa do medo da rejeição, frequentemente permitia que os outros me controlassem. E por causa do medo de ser ferida, eu tentava controlá-los. Vivia atrapalhada e confusa, e somente a graça e a misericórdia de Deus e o poder e instrução de a sua palavra puderam me libertar. É fácil desejar ser livre de permitir que os outros nos controlem, mas é um pouco mais difícil resistir de controlar as outras pessoas se você caiu nessa armadilha. Pessoas que são controladoras e manipuladoras são problemáticas e inseguras. Elas podem parecer fortes, mas realmente vivem com grande temor. Pessoas que são realmente fortes são capazes de deixar os outros serem livres. Creio que muitos controladores são tão inseguros sobre si mesmos e as suas decisões que se sentem melhores quando conseguem que todos façam a mesma coisa que elas fazem. Além de o medo e de a segurança serem a raiz do controle, também devemos saber que o diabo busca por meio de pessoas com personalidade forte. Pode não haver nada errado com essas pessoas, exceto que elas nasceram para liderar e ter personalidade forte. Elas são dotadas para manter as coisas funcionantes na direção certa, motivar e levar as pessoas a prosseguir. Isso é ótimo, exceto que Satanás se deleita em nos enganar e tomar as maiores habilidades que Deus nos deu para tentar usá-las contra nós e contra as outras pessoas. Ele tenta nos tirar do equilíbrio. Não somente tive problemas por ser abusada, mas também por ter uma personalidade muito forte. Deus me ungiu para a liderança, porém tive que aprender a diferença entre liderança, controle e manipulação. Tive que aprender a guiar as pessoas ao lugar onde Deus queria que fossem e onde elas desejassem ir, e não onde eu queria que fossem ou fizessem aquilo que eu queria que fizessem. A maior parte dos meus problemas vinham do medo e da insegurança em minha vida por causa do abuso e da rejeição, mas parte disso também vinha da minha própria personalidade. Controlar pessoas e tudo mais pode apenas ser um hábito ruim que precisa ser confrontado e quebrado. Seja qual for o caso, esse hábito precisa ser tratado. Não é a vontade de Deus que as pessoas se controlem. Tive que aprender que isso era pecado e que de forma alguma agradava a Deus que eu controlasse ou manipulasse os outros
ou os coagisse a fazer as coisas do meu modo. Se você tem caído em armadilhas por permitir que esses espíritos controladores operam na sua vida, encorajo-o a começar imediatamente a libertar as pessoas e a resistir à tentação que esses espíritos trazem. Quando uma pessoa foi controlada ou é uma controladora, os espíritos envolvidos entrarão em batalha, mas seu desejo para operar na santidade e nos caminhos de Deus prevalecerá. Resista ao diabo com a palavra, o nome e o sangue de Jesus. A palavra de Deus tem poder em si mesma e é uma espada de dois gumes com a qual combatemos o inimigo. O nome de Jesus tem todo o poder investido nele. No nome dele, oramos e fazemos nossa petição a Deus, o Pai, e firmemente resistimos ao inimigo. Há poder no sangue do Cordeiro. Pela fé, podemos aplicá-lo em nosso favor e nas situações que enfrentamos, e experimentaremos libertação. Em Apocalipse 12, versículo 11 diz: E eles o venceram, derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e através do pronunciamento do seu testemunho. Você não foi criado para ser controlado ou para ser um controlador. Ambos trazem miséria. Não somente uma pessoa que está em escravidão quando permite que os outros a controlem, mas também quando necessita de estar no controle. Controlar a vida de outras pessoas é um trabalho árduo. Sinto que tenho muito a fazer para cooperar com Deus em relação ao meu envolvimento com outras pessoas. Não quero interferir na vida de ninguém. Não quero intrometer nas coisas dos outros. Tenho o suficiente para me preocupar comigo mesma. Se algumas dessas áreas estão fora de equilíbrio na sua vida, precisam ser reconciliadas. Isso significa trazê-los de volta ao lugar em que deveriam estar, antes que o engano de Satanás entrasse em cena. Um grande versículo das Escrituras que gostaria de deixar com vocês é o Colossenses 1, versículo 20. E Deus propôs que, pelo serviço e intervenção dele, o Filho, todas as coisas fossem completamente reconciliadas consigo mesmos, seja na terra ou no céu. Através dele, Jesus, o Pai, fez as pazes por meio do sangue da sua cruz. Todas as áreas de sua vida que estão fora de ordem podem ser reconciliadas por intermédio de Jesus Cristo e da obra que ele realizou na cruz. Comece a crer nisso. Não aceite a escravidão, mas determine-se a ser livre.